você, líder, não precisa ser um líder bonzinho para construir uma relação saudável e duradoura com a sua equipe. É isso mesmo. Muitos líderes pensam que eles precisam ser bonzinhos com a sua equipe para que eles consigam se relacionar bem, para que eles consigam se comunicar bem e para que eles consigam obter da sua equipe a melhor performance e os melhores resultados. É seu dever, sim, ter uma boa relação com seus liderados e fazer com que você tenha um ambiente de trabalho confortável para todo mundo, para você e para sua equipe. Mas isso não significa dizer que você precisa ser aquele líder bonzinho, que é aquele líder que tem medo de conversar, de ter conversas difíceis com a sua equipe, que tem medo de apontar quando algum comportamento indesejado aconteceu com o seu liderado, que não se sente confortável em explicar para um liderado que ele não está executando o trabalho da melhor maneira. Infelizmente, existem líderes que têm esse receio, que têm esses medos. E por conta disso, eles acabam se tornando líderes que absorvem o trabalho dos seus liderados, eles acabam executando o trabalho porque não querem falar para o liderado que aquele trabalho que ele fez não saiu bem feito. Eles acabam fazendo vistas grossas para determinados comportamentos, né? O que não é uma coisa boa, porque essa falta de atitude, essa falta de saber como lidar com isso acaba desmotivando as outras pessoas da equipe também, né? Esse é um líder que acaba tendo funcionários desmotivados, funcionários que ficam acomodados, porque eles sabem que o líder não vai falar nada se ele fizer ou se ele não fizer o trabalho bem feito, né? Se ele cumprir ou se ele não cumprir um prazo que foi acordado. E então ele acaba se acomodando, ele acaba se desmotivando muitas vezes também, né? E esse tipo de líder também é um líder que tem muitos problemas, né? Ele acaba enfrentando muitas dificuldades no dia a dia, porque ele acaba se colocando nesse papel de querer ser só o líder bonzinho, né? Então, assim, às vezes ele não se prepara para abordar um determinado assunto, um determinado problema com seu liderado, e aí, às vezes, o liderado se coloca de uma forma que deixa o líder, às vezes, até encurralado, né? Não consegue se expressar muito bem, não consegue colocar para o liderado o que precisa ser colocado, né? E ele acaba, às vezes, se colocando nesse lugar, né? Nesse lugar de líder bonzinho, que permite tudo, que permite que as pessoas ajam da forma com que elas, né, do que elas acham que elas deveriam agir e não pensando no bem-estar e pensando no coletivo, né? E por conta disso ele acaba se envolvendo numa série de problemas e numa série de dificuldades. Então, assim, tudo isso, todas essas características que eu falei, são características daquele líder que é chamado de líder bonzinho, né? Que é um líder que é muito passivo, que é muito paciente com tudo, que aceita tudo. Só que ele é um líder que ele vive cercado de problemas e ele normalmente tem uma equipe que não performa bem, né? Ele é um líder que tem uma equipe que não traz os resultados desejados. E aí, qual que é o ponto aqui, né? Você precisa ser um líder bom, mas você não precisa ser um líder bonzinho. O que é ser um bom líder, né? Um bom líder é aquele líder que sabe se comunicar, que sabe conversar com a sua equipe, que sabe mostrar qual é o caminho a ser seguido, né? Ele é um líder que sabe como falar com as pessoas. Ele é um líder que não deixa passar quando algo negativo acontece, né? Mas ele sabe chamar o liderado para dar um feedback eficiente. Ele tem um processo para dar feedback. Ele sabe como conduzir uma conversa difícil. Ele é um líder que atua sempre que é necessário atuar. Ele não é um líder que faz vistas grossas. Ele não é um líder que deixa para amanhã uma conversa que precisa acontecer hoje, né? Ele é um líder que não tolera que um trabalho não seja bem feito, então ele vai buscar entender por que aquilo está acontecendo, ele vai buscar soluções para aquilo, ele vai procurar corrigir aquilo com o seu liderado, com o seu time, né? Porque afinal de contas, um líder, ele precisa ter firmeza nas suas ações, no seu discurso, ele precisa se colocar na situação de que os seus liderados entendem que ele não vai deixar passar nenhuma situação fora do que foi combinado, né? Então, assim, tudo aquilo que é combinado, tudo aquilo que foi acordado com a equipe, ele vai cobrar sim, mas ele vai saber como fazer isso, ele vai saber acompanhar o trabalho do time, pedindo feedback, pedindo follow-up, sem ser rude, sem fazer isso de uma maneira desagradável. Então, existem maneiras para fazer tudo isso funcionar.
E existe uma diferença muito grande entre você ser bonzinho e você ser um bom líder, né? Um bom líder tem firmeza. Um bom líder, ele tem uma atitude muito alinhada com o seu discurso. Um bom líder, ele sabe orientar os seus colaboradores. Um bom líder, ele sabe quando e como abordar as questões difíceis com a sua equipe. Porque, afinal de contas, a equipe precisa de atenção, ela precisa de motivação, ela precisa de cuidado, precisa de dedicação do líder. E tudo isso nós podemos fazer, nós podemos oferecer ao nosso time, sem, contudo, nos tornarmos aquele líder bonzinho que é muito paciente, que é muito passivo e que deixa passar as coisas que são importantes e que são relevantes. Então, pense bem nessa questão, né? Você quer ser um bom líder ou você quer ser um líder bonzinho? Existe uma diferença muito grande para isso e eu posso te dizer com toda certeza que você não precisa ser esse líder bonzinho para que você tenha uma ótima relação e para que você tenha ótimos resultados com a sua equipe.